Olá, tudo certo? Você sabia que os Jogos Olímpicos já influenciaram em resultados esportivos aqui na Schuller? Pois é, vou te contar essa história daqui a pouco. Primeiro eu quero te contar a história de Shun Fujimoto, um atleta japonês, e essa história aconteceu em Montreal, 1976. A equipe do Japão de ginástica olímpica, hoje se fala ginástica artística, essa equipe vinha campeã desde 1960. Em Montreal seria a quinta medalha deles, consecutiva. Porém, a fortíssima equipe da União Soviética iria ser um páreo duro. Inclusive porque nessa equipe havia uma fera, um atleta chamado Nikolai Andrianov. Ele tinha nada menos, nada mais do que 15 medalhas olímpicas e estava voando também. O problema começou a se configurar quando faltavam apenas 2 provas e os soviéticos já estavam à frente. Nesse momento, na prova de solo, Fujimoto lesionou o joelho. Se ele parasse, com certeza a equipe dele perderia o ouro e, consequentemente, a hegemonia na ginástica olímpica. Então, sem comunicar seu problema, pois se ele fizesse isso, os organizadores não iriam deixar participar. Então ele ficou na dele e foi para a prova de cavalo, que era a sua próxima prova, e fez o melhor possível. Conseguiu uma boa nota e os japoneses continuavam na disputa. Só que essa participação dele no cavalo agravou ainda mais a situação. O joelho dele ficou pior do que estava. E o problema é que a União Soviética ainda estava à frente. Então ele teria que fazer mais uma prova, era a última, mas ele teria que fazer mais uma prova, que era, felizmente, a sua prova mais forte, a prova nas argolas. O detalhe, os soviéticos ainda estavam com 2 pontos à frente. Então a apresentação do Fujimoto não poderia ser qualquer uma, ele teria que fazer uma apresentação das melhores, o que não seria muito problema, afinal de contas ele iria usar mais os braços. O grande detalhe seria a finalização do exercício, que estava previsto para um duplo mortal, e o problema seria a queda dele. Mas ele conseguiu, fez a apresentação. A gente assistindo o vídeo sente a dor junto com ele quando ele toca o solo, mas mesmo assim ele terminou a prova e o Japão ganhou por 4 décimos. E aí, com toda a dor do mundo, mas com todo o prazer do mundo, ajudado pelos colegas, ele foi receber a medalha no pódio. Essa história de superação, de companheirismo, também faz parte do esporte da Schuller, como eu disse lá na frente. Em 1987, faz alguns dias atrás, eu era coordenador de esportes na ADC. E nós entramos nesse ano para participar dos Jogos do SESI em várias modalidades, dentre elas o atletismo. Fizemos 4 treinos na pista. Eu ensinei aí para o pessoal como que se posiciona aquela saída, aquele bloco de saída para não escorregar nas provas de velocidade. Dei algumas dicas para como eles saltarem melhor distância, altura. Treinamos a passagem de bastão para o revezamento e alguns detalhezinhos que com certeza fariam a diferença para os jogos onde as outras empresas não treinavam como a gente. Bom, na sexta-feira da véspera da competição, eu reuni a equipe para um último bate-papo. E para incentivar, eu resolvi passar alguns vídeos motivacionais, vídeos de esporte, histórias de atletas que se superaram, histórias de motivação. E uma delas foi a história do Fujimoto, que você viu agora há pouco aí. Bom, chegamos lá no dia seguinte, manhã inteira de competição. Cada um fez pelo menos 2 provas. E o problema, o detalhe, a junção dessas 2 histórias aconteceu na última prova, que era o revezamento 4x100 masculino, que o revezamento ele fecha toda a competição de atletismo.
como acontecerá agora lá em Tóquio. Bom, dos 4 para o revezamento programados, eu só tinha 3, porque o Marcelinho da caldeiraria tinha machucado o tornozelo numa prova anterior. Então a gente ia ficar de fora do revezamento e com isso a gente ia perder a condição de sermos campeões gerais no atletismo, porque cada modalidade soma ponto, como aconteceu na ginástica olímpica da história que você viu há pouco. Bom, quando eu ia comunicar a nossa desistência, o Marcelinho falou: professor, acho que dá para eu ir. E assim a gente foi. O Marcelinho correu não sei como, ele fez a segunda curva e entregou o bastão para os últimos 100 metros. A gente ganhou a prova, eles ganharam a prova. Aí eu entrei na pista, né? O professor não pode ficar na pista de atletismo, tem que ficar na arquibancada junto com o público. Eu entrei na pista e fui ajudar o Marcelo, porque eu vi que ele vinha mancando, né? E aí a gente comemorou pra caramba, a equipe ficou super feliz, lógico, né? E aí, a minha surpresa, né? Quando a gente estava indo embora, o Marcelinho me fala: professor, sabe por que eu decidi ir para o revezamento? Machucado. Eu falei: sei lá, você falou que dava, né? Ele falou: não, não foi por causa disso. Ele falou: foi por causa daquele japonês, por causa do Fujimoto. Então veja só que bacana, né? Ficou gravado aquilo, né? A força que o Fujimoto fez para ajudar a equipe dele e o Marcelo ajudou a nossa equipe. E assim a gente teve o nosso momento olímpico. É muito bacana. Legal, pessoal. Até o próximo vídeo.